seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus amado, Mestre de infinita bondade, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que a oração ensina. Permita, Senhor de amor, que a tua luz divina desça sobre todos nós, e possa os teus emissários de Deus se fazerem presentes, protegendo-nos, amparando-nos em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Vamos ouvir o irmão. Olá, gente, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre a palavra. Eu me esqueci de uma coisa, quando ficar, peça a eles mantimentos para a gente formar as feirinhas, que vai ser entregue na primeira semana de abril. Um recado que nós temos aqui da nossa presidente Danúzia é que nós temos 90 associados, pessoas de idade carentes, que a gente doa cesta básica. Eu me esqueci de pedir para vocês trazerem algum mantimento, alguma coisa, já que a gente vai dar na primeira semana de abril. Ok? Pronto. Então o recado é o seguinte: nós temos 90 associadas, são todas, que o centro fornece cestas básicas. Então, com a doação de vocês, é possível fornecer essa cesta básica. E aí nós temos até o mês de abril, né, para a arrecadação dessas cestas. E precisamos muito e contamos muito com a ajuda de vocês. Ok? A lista da cesta básica está ali no quadro verde. Então, tem dizendo os itens que nós fornecemos, né? Os gêneros alimentícios que nós fornecemos para essas 90 idosas. Então, no mês de abril, nós iremos fornecer para essas idosas. Então, hoje o tema que eu irei conversar com vocês é a palavra. A palavra é uma forma de nós nos comunicarmos, não é? E aí, esse tema é bastante importante, porque é através da palavra que nós podemos convencer, conversar, persuadir, doar, pedir doações, entender, compreender, motivar, auxiliar quem necessita, né, através da palavra. E aí, vamos ver, vamos dar seguimento ao tema de hoje. Temos a oração diante da palavra, que foi recebida por Nivaldo Pereira Franco, pelo Espírito no meio. E ela é bastante interessante. E ela começa assim: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Então, cada um de nós temos a semente de luz, a semente de Deus, através da palavra. Auxilia-me a cultivá-la. Como é que nós estamos cultivando a palavra diariamente? Né? Não me permitas envolvê-la na sombra que projete. Qual a sombra? Será que eu estou utilizando a palavra de forma adequada, de forma assertiva, de forma caridosa e indulgente? E aí também fala: ajuda-me a lembrar o que deve ser
e alavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Então, são as sombras que nós temos, que elas possam ser lançadas ao esquecimento. Traze-me o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Então, cada um de nós, através da palavra, sementes de luz, podemos semear. E aí, eu vou deixar para todos nós, né, o dom e a frase. Como eu vou semear a minha palavra a partir de amanhã? Será que eu vou semear a palavra de uma forma assertiva, cordata, amigável, harmoniosa? Esse é o nosso dever de casa. A partir de amanhã, e todo dia, Deus nos dá a oportunidade de uma folha em branco. Como será meu dia amanhã? O que eu posso fazer para auxiliar com a palavra? Vamos começar? Levando as palavras de amor, de fraternidade, de solidariedade, de concordância. Vamos refletir sobre isso. A palavra. Mas o que é a palavra? Segundo o dicionário, a palavra é um termo, um vocábulo, uma expressão. É uma manifestação verbal ou escrita, formada por um grupo de fonemas, com uma significação. Do latim, parábola. Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma grafia formada por uma reunião de letras e, quando agrupadas, formam frases. E como as palavras nos afetam? Existem palavras que elas motivam, existem palavras que elas animam, que elas alegram. Entretanto, existem palavras que podem destruir, desanimar, desmotivar, desagradar, causar discussão. Vamos adiante. E como as palavras nos afetam? As palavras que jogamos no mundo condensam cada pensamento e emoção. Então, cada palavra que eu, Renata, falo, elas condensam a minha emoção. E é por isso que eu perguntei: como é que eu estou, como é que nós estamos utilizando as palavras, utilizando as nossas emoções, utilizando as nossas ideias? Então, cada palavra reflete um pensamento e emoção guardados em nosso interior. Assim sendo, precisamos ter cuidado quando direcionamos essas palavras para as outras pessoas. Jesus disse: não é o que entra na boca do homem que faz do homem uma pessoa má, e sim o que sai da boca do homem. Acredito que todos vocês já escutaram essa parábola, essa frase de Jesus. É o que sai da boca do homem que não ameia ao homem, que faz mal. Vamos seguir adiante. Eu posso criar a palavra, eu posso criar a ideia, e desenvolver, e conversar. Como eu falei antes, e também eu posso destruir. A força da palavra é capaz de criar um relacionamento, através da palavra a gente pode criar relacionamentos com outras pessoas.
criar uma amizade, por exemplo, ou mesmo destruir essa mesma amizade que foi criada. E aí eu trouxe essa imagem, né? Das amizades, e aí eu vou falar da amizade online. Bora lá. A título de exemplo, pense em uma amizade que sempre começa com o uso das palavras, como é o caso de muitas amizades online, né? Que é bastante comum hoje em dia. Nós temos um acesso imenso a uma infinidade de coisas na internet. Né? Fazemos amizade através do Facebook, do Instagram, seguimos pessoas e muitas vezes nós nem conhecemos ela, né? Pessoalmente. Nós temos uma amizade virtualmente. E caso utilizemos mal a palavra, da mesma forma que foi feita rapidamente essa amizade, ela pode ser desfeita, né? Através do desentendimento, através do mau uso das palavras. E o que unificou essa amizade, unificou as partes, através da palavra, pode separá-las com uma força e bastante rapidez. No caso das amizades online. Sigamos em tudo. Além das palavras que utilizamos, a maneira como direcionamos, a maneira como falamos, conta bastante ao sucesso ou ao fracasso do contato. Isso porque as mesmas palavras podem vir com honestidade, com sinceridade, com ironia ou até mesmo sarcasmo, né? Deixando o seu sentido dúbio. E aí eu trouxe uma figurinha para exemplificar. O clima anda tão tenso que se você diz que é intolerante à lactose, é bem capaz de uma vaca te processar. Então eu trouxe essa para descontrair, né? Porque realmente, dependendo de como nós falamos, a gente pode também ser processado, né? Por uma palavra que falou. Uma injúria, pode ser uma injúria. Então também podemos ser processados por aquilo que falamos e como falamos. Não é verdade? E para quem falamos? Por conta disso, que um amadurecimento interno e emocional possibilita o uso adequado das palavras, mesmo que estejamos com raiva de alguém, sempre existe um meio mais adequado para nos expressarmos. E é bastante comum nós, através de como nós amanhecemos, digamos assim. Eu vou trazer um exemplo prático. Geralmente a mulher, nos dias de TPM, né? Quem tem uma esposa, uma filha, uma mãe, uma irmã, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, a TPM, a tensão pré-menstrual, faz com que nós mulheres, e é um dos sintomas, no total são 200 sintomas que nós mulheres sentimos a cada mês. Então pode ser dito que pelo menos durante 10 a 15 dias, dependendo de como anda o período de ovulação, né, de nós mulheres, teremos diferentes tipos de personalidade, né? Uma hora a gente está triste, outra hora a gente está alegre, no momento da TPM, né? No período da TPM. Uma hora a gente está com raiva, não sabe nem de quê, mas está com raiva, né? Deixa que é por conta da TPM, mas nem por isso é justificativa para maltratar alguém, né? Então, por isso que é preciso ter maturidade emocional. E principalmente nós mulheres precisamos nos conhecer.
crescer, né? Termos o nosso autoconhecimento, não é verdade? Existem alguns alimentos que eles podem favorecer durante esse período, justamente pela qualidade desse alimento e fazer com que a mulher fique mais calma nesse período da TPM. É só uma dica, o chocolate, por exemplo, né? Que ele vai lançar mão e ativar o hormônio dopamina. Abacate também, quem não gosta de chocolate não pode comer chocolate, né? E aí o abacate também, banana também. Então, são alimentos que eu posso dizer uma infinidade. Eu gosto de abacate, de chocolate. Então você pode fazer uma vitamina de abacate no chocolate e tomar. Mas isso não quer dizer que. E o exercício físico também faz parte, porque ele modula justamente esse hormônio específico. E aí a mulher vai gastar, além de gastar energia, gasta calorias, né? E vai se manter mais calma. É só um exemplo. Eu falei da inteligência emocional, que possibilita um uso adequado das palavras. Mesmo que estejamos com raiva de alguém, sempre existe um meio mais adequado para nos expressarmos. Além da educação, né, que nossa mãe com certeza deu, sabermos chegar e sair dos locais, conversar com as pessoas, solicitar alguma coisa, nós utilizamos o quê? A palavra. E esse é o tema. Sem contar que isso vai dar clareza através da maturidade emocional, né? Para que nos afastemos e não digamos nada que não possa ser retirado. Então, usar a razão aliada à emoção, para que nós, amanhã ou mais tarde, não nos arrependamos daquilo que foi dito, né? Jogado para outra pessoa. Mas vamos lá. Eu trouxe essa imagem aqui da menininha, onde ela está com a mãozinha assim, ó, no rosto, e ela não sabe qual emoção, né, ela está sentindo. E nós vemos isso, às vezes, em adultos também, que não sabem se expressar. E aí, não sabendo se expressar, ela pode agir com agressividade, né? Ela pode agir com intolerância. Então, precisamos ter o autoconhecimento, ter noção da emoção que nós estamos, em que nos encontramos, para utilizarmos a palavra de forma assertiva, adequada. Personalidade das palavras e seu poder. Tamanho é o poder da palavra que isso acaba por dar personalidade e identidade ao que falamos. E aí o exemplo da criança. O que ela está sentindo, ela vai falar. Ou não, né? Dependendo do que ela estiver sentindo. Algumas crianças, alguns adolescentes têm dificuldade de se expressar. E alguns adultos também têm alguma dificuldade para se expressar. E aí é utilizada toda uma técnica através da terapia, da psicologia, para que essa expressão, essa fala seja realizada. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, como quando dizemos a alguém eu não posso ou eu posso, deixamos bem claro a nossa limitação. Muitas vezes as pessoas não sabem dizer não, é sempre sim. Eu vou citar o meu exemplo. Eu não sabia dizer não, então acabava acumulando tarefas. Então eu não sabia dizer não e também não sabia delegar determinada tarefa. E aí eu ficava super estressada, nervosa, porque eu acabava acumulando as minhas tarefas e de outros, né, no trabalho, por exemplo. E aí eu não terminava nem completando a minha tarefa, porque estava terminando a tarefa do outro. E aí, através de terapia,
fui aprendendo a dizer não. E é por isso que precisamos também aprender a dizer não. Né? Porque eu achava na minha ignorância que eu poderia me sentir bem, e ser bem vista, só dizendo sim. E aí eu aprendi não. Eu preciso dizer não. Eu preciso informar que eu tenho uma limitação. Né? E dizer não é uma forma de ter uma limitação, de dizer, olha, não passe para esse lado, você está invadindo o meu espaço. Né? E aí uma forma, o não serve como limitador, né? Para saber que nós temos o nosso limite para nos sobrecarregar. As palavras e seu poder. Com isso, o seu significado fica ligado na mente do outro, né? Quando a gente limita. A palavra vai ficar ligada na mente do outro, mostrando o caminho que vamos seguir. Desse modo, devemos nos educar para enriquecer e expandir o nosso vocabulário, tendo mais consciência do que comunicamos. Educar a mente, sim, e o coração. Quer dizer que nós nos educamos em absoluto, através da educação da mente e através da educação do coração. Razão e emoção. E aí eu vou dar um outro exemplo, né? O exemplo do copo, né? Todo mundo conhece, copo meio cheio ou copo meio vazio. E aí eu trouxe aqui, né? Quando as nossas palavras são pessimistas e pobres, acabam por refletir a nossa vida em relação aos outros. Caso sigamos por esse caminho, perderemos a nossa paz, a abundância e até mesmo a felicidade. Por exemplo, eu não me sinto bem quando eu estou ao lado de uma pessoa que é pessimista ou negativa. Porque a mente dessa pessoa, ela só vai enxergar o lado negativo das coisas. Como o copo está meio vazio e eu acho que o copo está meio cheio. Né? Eu acho. Eu vou olhar o copo e vou dizer, não, ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Né? Eu precisei me educar para entender que o copo está meio cheio e não meio vazio. Porque eu aprendi que precisamos observar o que a vida nos traz e qual o aprendizado de determinado desafio, ou situação, ou problema. Então, o que a minha vida está querendo me mostrar através do copo que está meio cheio ou meio vazio? Como eu posso, se o copo está meio vazio, o que eu posso fazer para encher o copo? E assim eu vou começar a pensar, a refletir, a buscar em alguém ou em algo coisas para que eu possa encher o meu copo, para que ele não transborde. Eu posso encher o meu copo de trabalho, de auxílio ao próximo. Eu posso encher o meu copo de uma música que eu goste, né? Eu posso encher o meu copo, por exemplo, de uma amizade muito querida que eu possa visitar para poder interagir. Depende de como eu vou observar aquela situação do copo e de como eu vou reagir a ela. Mas isso eu vou precisar usar palavras. E eu preciso aprender a usar palavras de maneira mais assertiva, positiva. E você conhece a força das palavras? Você sabia que as palavras têm poder? Sim, e nós vamos verificar. Você conhece a força das palavras?
E a palavra nada mais é do que a etapa seguinte do pensamento. Aí nós pensamos, vamos agir. E as palavras têm poder. A doutrina espírita nos ensina que as palavras não interferem somente em nossas ações, mas como também no ambiente em que estamos. Aqui é um bom exemplo disso. E aí eu trouxe o pensamento eu trouxe uma frase não. Eu trouxe o pensamento de Joana de Anjos. Né? Joana de Anjos é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E ela diz o seguinte, sobre o pensamento e a força que ele tem. O pensamento é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com as ondas equivalentes. O teu pensamento, o nosso pensamento, é geradora das nossas ações. E estas, as modeladoras da tua vida, da minha vida. Então é através do pensamento que eu vou agir, e é através dessa ação, da palavra, por exemplo, ela pode ser de forma assertiva ou pode ser de forma equivocada. Eu posso me prejudicar com o uso da palavra, como eu já falei. Muitas vezes não percebemos que as palavras nos atingem de tal maneira que passamos a pensar a mesma coisa. Um exemplo disso, ou então enxergar determinada situação de modo negativo. Um exemplo disso é no trabalho, né? Aqui, uma situação bastante corriqueira, né? É quando um colega nosso de trabalho ele começa a reclamar. Então, acontece, né, de uma colega minha que trabalhava, nós trabalhávamos na merenda escolar. E aí essa colega, nós trabalhávamos numa multinacional que fechou, né, infelizmente. E ela era contratada, nós éramos contratadas pela Prefeitura do Recife. E essa empresa era terceirizada e fornecia alimentos para as crianças, né? Nós trabalhávamos na merenda. E aí, essa pessoa, essa colega de trabalho, ela só falava mal da empresa. Que não gostava, que tinha que ir para tal local, assim, assado. Quando eu vi, e eu achando aquilo, poxa, empresa tão boa, a empresa, ela fornecia, né, para nós, que éramos trabalhadores, cesta básica, o auxílio gasolina, o vale alimentação, além do nosso salário, entre outros, seguro de vida. Aí eu achava uma mãe, né? A empresa é uma mãe. Entretanto, em todas as escolas que nós íamos, elas ficam em bairros acessíveis, né? Muitas delas ficam em bairros que são de difíceis acesso. A população, muitas vezes, passa necessidade. E aí essa pessoa sempre falava mal da empresa em que trabalhava. A resumo da obra, eu acabei sendo demitida por conta de contenção de despesas lá, e na época meu filho tinha quebrado o braço e ele precisava ir na fisioterapia. E a minha chefe disse, eu vou ter que demitir 2 pessoas. E eu disse, pode me demitir. Mas Renata, por quê? Eu disse, porque meu filho está em primeiro lugar. E eu preciso que ele faça a fisioterapia. E a fisioterapia é justamente no horário em que mais eu tenho trabalho, que era de 10h30. E eu precisava estar na escola para acompanhar a refeição dos alunos. Então não tinha como. E o trabalho, a fisioterapia ia durar no mínimo 3 meses.
ficava inviável para mim. E assim que eu entrei, eu disse, olha, nessa empresa, eu disse, minha família é tudo. Então, as pessoas, numa reunião, as pessoas se olharam assim, uma para as outras, como dizendo, como assim? Sim, minha família é tudo. E que adianta eu ter sucesso na empresa se a minha família não está bem? Né? Eu tenho esse pensamento. Se a minha família não está bem, eu não estou bem. Então, para mim, o que mais vale é a minha família. Família em primeiro lugar sempre. Aí eu disse isso, eu passei 3 anos na empresa e foi excelente. Para mim, foi excelente. Sim, voltando lá, a colega, ela continuou, né, na empresa. A empresa depois fechou. Essa colega, ela foi recolocada em outra empresa, porque todas as funcionárias foram realocadas. E eu fui realocada pela prefeitura e fiquei fiscalizando justamente essa empresa. Foi também um aprendizado bastante legal, né, para mim, uma experiência incrível e que serviu para mim de lição, para que eu não divulgasse, não falasse mal da empresa, né? E aí, no caso, no exemplo aqui, né, por exemplo, quando um colega passa a reclamar do seu emprego, alguns começam a pensar igual, né? Começam a ver dificuldade, colocar dificuldade em algumas coisas, né? E acabam por desanimar, de serem desmotivados. Mas vamos seguir em frente. Em Obreiros da Vida Eterna, eu vou falar alguns livros que nós estudamos. Nós temos um grupo de estudo aqui no nosso centro, onde nós estudamos as obras de André Luiz, além da codificação, que é todas as quartas-feiras aqui, né? Então nós estudamos o Evangelho, a codificação do Espiritismo e André Luiz, que eu indico a vocês, se vocês querem começar os estudos no Espiritismo, sobre o Espiritismo, vocês comecem, além da codificação, pelos livros de André Luiz, bastante enriquecedor, né? Então, André Luiz fala sobre a força das palavras do Espiritismo em Obreiros da Vida Eterna. É um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e o espírito, como eu falei, é André Luiz. E André Luiz diz o seguinte no livro, tá? A palavra cria um campo favorável aos nossos propósitos de serviço e completa a conversação, cria um ambiente que coopera em definitivo para o êxito daquela conversa, daquela palavra, ou para a negação. Vamos seguir em frente. Como assim? Ou seja, as palavras criam vibrações energéticas que podem ser positivas, como exemplo que eu citei anteriormente, né? A palavra da colega de trabalho começou a reclamar, então é uma vibração negativa, ela reclamava do trabalho. Ou ela pode ser positiva, também existe, né? De acordo com a intenção que elas carregam. E aí, tem uma explicação. Vibrações. Quando você pensa sobre alguma coisa, um tipo particular de vibração nos rodeia. É por isso que, às vezes, quando você está perto de uma determinada pessoa, você se sente triste por nenhuma razão aparente. Quantas vezes nós nos encontramos com alguém onde a energia dela é densa, a energia dela é pesada? Porque nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações e que nós, seres humanos, captamos essa energia. Então nós somos, digamos assim, um receptor, né? Nós somos um rádio, tipo um rádio em estações. Qual é a estação que nós vamos receber? Qual é a estação que nós vamos sintonizar? Que ondas
vibracionais, de pensamento, de sentimento, nós vamos captar, né? Será que nós vamos captar com vibrações positivas? Será que eu estou apta a captar essas vibrações positivas? Ou será que eu estou mais apta a captar essas energias, vibrações negativas? Depende. Vai depender do que você quer, né? Então, quando eu falo em educar, quando o Espiritismo fala em se educar, é a educação justamente dessa energia, dessa vibração. Se ela é positiva ou negativa. Ainda na obra de Chico Xavier, André Luiz fala sobre a utilização da força das palavras e a sua intenção. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta, de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Tem outro livro bastante interessante, eu acho que é um dos livros que eu li e ele fica na minha cabeceira. Todo dia eu leio ele. É Pensamento e Vida. Ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós temos aqui na biblioteca. E ele é um manual para quem vive aqui nesse planeta, né? Então, ele fala sobre o pensamento e a nossa vida. E a nossa mente é o reflexo do que eu estou falando, né? É o reflexo daquilo que pensamos, de como nós agimos. E é maravilhoso. Ele fala sobre a profissão, ele fala sobre a família, ele fala sobre muita coisa. E nós podemos, ele fala sobre a mente, sobre o pensamento, sobre a palavra. É excelente. E é um dos livros de cabeceira que eu tenho no meu quarto, né? Na minha casa. Outros livros que eu também indico são o da série psicológica de Joana de Ângeles, que também fala sobre pensamento. Pode falar. Pensamento e Vida. E ele é psicografado, foi pelo Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Mas vamos voltar à palestra, né? Ao estudo. E aí eu vou falar da palavra amor de Jesus Cristo, né? Nosso Mestre Jesus, ele deu o exemplo. Ele não só falou, né? Ele falou, além de falar do amor, ele exemplificou. Toda a sua vida foi ligada à indulgência, à fraternidade, à união, justamente numa época do Império Romano, onde tinha, por exemplo, a lei de Hammurabi, né, lá pelo Oriente, a lei de Moisés, né, onde nós conhecemos, né, o olho por olho, o dente por dente, né? E aí vamos lá, botar o texto. A palavra amor, como foi dita por Jesus Cristo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, porque eram 12 tribos, né? Eram 12 tribos que viviam ali, naquela região. E, depois de muito tempo, com a conquista de vários povos, né? E depois o Império Romano, e tinha várias outras tribos dentro daquele. Tinha os saduceus, enfim, era uma infinidade de pessoas que eram bastante brutalizadas, bárbaras mesmo, né? Que impunham a lei através da força, né? Aos povos que eram ignorantes e bárbaros, né? Onde eles viviam em média até 30 anos, no máximo 45 anos, era a expectativa de vida deles, né? Bem diferente do que é hoje, com o avanço da tecnologia, né? Com o avanço
da medicina, a expectativa nossa de vida é de mais de 70 anos, né? Então há doenças, sim, há doenças, mas existem medicamentos para que nós possamos ter uma sobrevida com qualidade, né? Mas vamos lá, voltando ao texto. Então eu trouxe a imagem de Jesus Cristo conversando com a população e aqueles que eram, digamos assim, sacerdotes, né? Saduceus, os filipenses, enfim, os doutores da lei. Né? Então, para que estas palavras, amor, pudessem ser escritas, foi necessário percorrer um extenso caminho através do tempo. A palavra humana, de uma maneira geral, é fruto de uma longa evolução que ensejou a estrutura da mente e a expressão das ideias. Vamos lá. E aí, como eu falei, como está descrito, né, lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que foi psicografada por Franciscano Xavier. A palavra é a voz do pensamento, uma manifestação da alma, sendo a voz do pensamento. A palavra traduz conhecimentos, sentimentos, convertendo vibrações mentais que alcançam entendimentos e sensibilidades, exercendo influências e despertando vontades. E aí eu trouxe a comunicação mais rápida, né? Nós temos a internet aqui. Nós podemos falar com outras pessoas, coisa que na minha adolescência era bastante caro me comunicar através do telefone, né, comum. Hoje em dia a gente tem na palma da mão praticamente o mundo, a enciclopédia Barça, que hoje é o Google, né? Nós temos um de assunto que você imaginar tem no Google ou em outras plataformas, né? Nós temos esse acesso, esse conhecimento através da palavra, do entendimento, né? Então nós temos uma comunicação bastante rápida. Nos dias atuais impressionam os avanços da tecnologia, possibilitando-nos recursos de comunicação que potencializam a extraordinária força da palavra. Né? Com o avanço da tecnologia, nós temos condições de receber e de transmitir as mensagens de qualquer parte do mundo e até ouvir com clareza as palavras de um astronauta que percorre o espaço ao infinito, desvendando o universo. É através da palavra, da comunicação. No entanto, temos também certa dificuldade para nos entender com aqueles com quem dividimos a mesa, ou seja, com os nossos familiares. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em conversar com eles. Existem certas palavras, por exemplo, que não podem ser ditas para nossos avós, que para eles é tabu, para a gente não, né? Mas existem. Né? E aí tem essa dificuldade. Assim, também existem palavras que não podem ser ditas em certas culturas, né? Como as nações, que embora discutam a justiça e a paz em grandes conclaves, só no papel, né? Eles discutem a paz. Nós vemos aí, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? Com a Rússia. Então, diante de tanta tecnologia, né? Existe uma inadequação do uso da palavra, né? E até dos Estados Unidos para com os outros povos. Uma grande nação em que às vezes se mete devido a interesses econômicos, né? Nós sabemos disso, de outros países. Por exemplo, o petróleo, né? Nós sabemos também. E aí
eles não conseguem estabelecer a harmonia entre os povos, né? Então são nações imensas, com grande poder bélico, tecnológico, que não conseguem manter a harmonia com outras nações, com outros povos. E eles utilizam de forma inadequada, pouco assertiva, a palavra. Vamos falar do amor, né? O amor. Sem amor, a palavra culta, ao invés de esclarecer, confunde. Sem amor, a palavra orientadora, ao invés de formar, deseduca. Ao invés de formar uma orientação, ela deseduca. Sem amor, a palavra justa, ao invés de libertar, escraviza. Sem amor, a palavra apaixonada, ao invés de emocionar, ilude. Sem amor, a palavra empreendedora, ao invés de construir, corrompe. Sem amor, a palavra humorada, ao invés de alegrar, ela constrange. Para o nosso progresso espiritual, para a consciência despertada, para a realidade espiritual, que nós sabemos, estamos aqui em uma vivência material, mas todos nós somos espírito. Isso aqui é só uma veste, né? A vida é eterna. Essa não é a verdadeira vida. Essa vida aqui é a vida da matéria. Nós somos alunos da vida eterna. Nós somos eternos estudantes da vida eterna. E nós estamos aqui passando o tempo. Aqui nesse planeta de provas e expiações, nós estamos tendo experiência. Nós estamos passando o tempo. E o que é que em nossa experiência, nós estamos vivenciando? O que é que a vida está nos ensinando? Para refletir, né? Então, para a consciência despertada para a realidade espiritual, cada palavra, cada frase traduz o progresso realizado ou revela as carências da alma quanto à educação de suas potencialidades. Todos nós temos diversas potencialidades. Cabe a cada um de nós descobri-las e capacitá-las para o bem. Claro, ninguém vai desenvolver potencialidades, ninguém em sã consciência, diante da eternidade, vai desenvolver potencialidades para o mal. Então, cabe a cada um de nós desenvolver as nossas potencialidades para o bem. Usar, por exemplo, o dom da palavra para o bem. Então, ao pronunciarmos a próxima palavra, saibamos que estaremos assumindo a responsabilidade de poderosa conquista e de lançar em nossos destinos os reflexos de nossas almas aprendizes, que se educam através da vida a se expressar com o amor. Sim. Esse texto eu tirei do jornal Palavras de Luz, número 33, de julho de 2005, que era o uso da palavra, que é o uso da palavra. Então vamos refletir, né? Aqui eu trouxe a Bíblia e um rapaz no caminho, e ali na frente tem a cruz, né? E esse caminho ele está sendo levado para a luz, através do estudo, da educação, né? Do bem para o bem, da educação dos bons costumes, né? Do auxílio ao próximo, da indulgência, da caridade. Isso são potencialidades
personalidades que nós desenvolvemos para o auxílio ao próximo, né? Porque esse foi o objetivo que o Cristo nos ensinou e exemplificou. Ele sempre auxiliou ao próximo, ele não condenou a ninguém, ele não maltratou a ninguém. Pelo contrário, ele só exemplificou o bem. Ele já deu todas as diretrizes. Cabe a cada um de nós desenvolver as nossas potencialidades para seguir a exemplo do Cristo. Então, temos sim o dever, né, de começar a pensar e a refletir um pouco mais sobre os ensinamentos cristãos. Será que nós estamos hoje seguindo os exemplos cristãos? Amar ao próximo, né? Amar ao próximo não é chamar ele para fazer uma festa, uma farra, não. É auxiliar, é ajudar, é comunicar-se bem, né? É ter indulgência. Isso é amar ao próximo. Vamos lá. Aí eu faço um questionamento, né? Que palavras eu ou nós estamos usando no nosso lar? Que palavras e frases costumamos utilizar com os meus familiares? Temos, às vezes, mãos de médicos experientes. Eu coloquei a profissão, por exemplo, de medicina, de advocacia, enfim, alguém que estudou, mãos hábeis, que podem utilizar da palavra, que podem fazer cirurgias, fazer petições, com uma habilidade maravilhosa, mas não se comunicam bem com seus familiares. Esse é um exemplo. Outra pergunta para nós refletirmos. Essas palavras são de incentivo e de positividade ou se constituem em críticas que desanimam, entristecem ou irritam? Será que nós estamos utilizando bem as palavras no nosso lar? E que palavras eu estou utilizando comigo mesma? Quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Quais são essas palavras? Estamos acabando. Eu me recrimino intimamente e ressalto minha incompetência em relação àquilo que não deu certo, ou eu procuro uma forma de melhorar na próxima vez? Para a gente refletir. Que palavras eu desejo utilizar mais com os meus filhos? Eu estou utilizando hoje com os meus filhos? São de incentivo? São palavras positivas, de motivação, de alegria, de esperança? Que palavras eu estou utilizando com meus filhos, com meus pais, com meus amigos, com o meu colega de trabalho? A gente precisa refletir sobre isso. Comecemos hoje, né? E aí, a palavra da Boa Nova. De Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, né? Palavras edificantes. Com tuas palavras inspiradas na Boa Nova, decepa a árvore da criminalidade onde esteja e, afeiçoado ao serviço, difunde a luz da crença, seguindo para aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. Enriquecido por esse tesouro, a palavra que vibra, sonora em teus lábios, estende a esperança em volta de onde te encontras. De Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito e Vida, o livro, pelo Espírito de Joana de Ângeles, Editora Leal, capítulo 33. Vamos lá. O último slide. Obrigada. As palmas, eu não mereço, certo? Não mereço palmas, pois eu estou estudando assim como vocês. Eu sou igual a vocês, eterna estudante da vida eterna, né? Então, que possamos hoje utilizar as palavras para o bem ao próximo, quem está próximo a nós ou quem está distante de nós. E principalmente, realizando a prece para agradecer quando
ser pelo dia, pelo lar, pela alimentação, pelo trabalho, pelos desafios que nos são impostos e nos motivam a caminhar, seguindo sempre a direção em frente. E também, hoje, quando nós chegamos em casa, ou a partir do momento que a gente sai aqui nesse portão, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, conversando, interagindo, vendo, tendo saúde, motivando os nossos, né? Então precisamos agradecer sempre pela nossa vida, pois ninguém sabe o dia de amanhã. E aí eu peço licença a vocês para fazer a prece final, a oração de Saulo, e que possamos vibrar do bem, a paz, a luz, a harmonia e a união, pois é dessa forma que nós fazemos o bem. Vamos lá. A oração de Saulo. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos e dá-nos força suficiente para abrandar os corações empedernidos. Emudece os nossos lábios e fecha-nos os ouvidos a qualquer injúria. Dai-nos as provas que julgares necessárias, mas dai-nos também a coragem de enfrentá-las contigo no coração. Sigamos para o passe, todos vocês possam receber toda essa energia fraterna de amor, de união, de esperança, de renovação, pois só depende de cada um de nós a receber essa energia, absorver essa energia fraterna, amigável e serena. Boa noite a todos.